Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023. O ano é 1960, Escola Estadual de Educação Básica, Professor José Fernandes de Oliveira. Episódio 6. Professora Fabiana Soares, professora do José Fernandes e da Unifacvest Lages, Santa Catarina. Bônus, Zezinho, entrega de menção honrosa ao diretor e entrevista com a professora Fabiana Soares. Trouxemos aqui então um bônus especial para o Zezinho, para a reabertura da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Estávamos fazendo os trâmites legais devido à mudança de governo. Então, agora nós voltamos, né? Prosseguimos a contar a belíssima história da educação nos campos de cima da serra do ano de 1831 a 2023. Estamos no ano de 1960, com a Escola Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira. O último episódio apresentado foi o episódio número 5. Esse é o episódio número 6, bônus à Escola Zezinho, com uma belíssima, interessantíssima entrevista da professora Fabiana Soares, que tem um currículo invejável, uma formação profunda, né, nas linguagens, que vocês verão logo em seguida. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, sumário 1, vídeo inicial 2, menção honrosa ao diretor Félix Bernardi 3, entrevista com a professora Fabiana Soares. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Essa websérie precisou ser interrompida devido à troca de governo, né? Mesmo sendo municipais, não abrangendo, não é federal, né? Não foi federal, a eleição foi a nível de município, estado, né? Então isso mudou a coordenação da Coordenadoria Regional de Educação. Então, nós tínhamos uma autorização da Coordenadora Regional de Educação anterior, que é a Cristina, né? Ela havia nos autorizado para filmar as escolas e contar as suas histórias. Como houve mudança de governo, nós precisamos, então, nos adaptar, não podemos continuar sem a autorização do comando atual. Então, nós encaminhamos um projeto, conforme foi solicitado pela 23ª Coordenadoria. Nesse projeto era exigido várias documentações, como autorização de uso de imagem e som dos entrevistados, né? Como são vários entrevistados, são 5 escolas que faltam para terminar no caso, o capítulo das escolas estaduais, né? Faltam 5 escolas estaduais que fazem parte da websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, que a gente vem tendo muito sucesso. Foram bem mais de 2.000 visualizações dessa websérie, somente dessa, né? Depois nós vamos colocar ali os números do canal, no cafezinho de leitura. Mas eu quero me desculpar, então, com a professora Fabiana Soares, que foi a nossa última entrevistada sobre a égide da coordenação da Cristina. E nós entrevistamos ela em novembro, mas como houve ali a troca a gente nunca faz o vídeo em tempo real, né? A gente grava a entrevista e depois é montado todo o vídeo, como vocês percebem, né? Feita toda uma formatação com vídeo inicial, com capas de vídeos que compõem, né,
o episódio onde vai a entrevista daquele entrevistado. Então, o que aconteceu foi nessa transição, ficou a entrevista da Fabiana, que é professora na Escola José Fernandes de Oliveira, ficou em stand-by, como a gente diz, ficou ali paradinha, aguardando a autorização da 23ª CRE. Então, agora, né, nós consertamos essa falha que foi provocada pela instabilidade, né? Quando há uma troca de governo, as pessoas que dependem das autorizações, dos ofícios, das entidades, das instituições governamentais, dá um baque, né? A gente diz, agora não tem autorização, não vou pôr no ar, porque no meu canal YouTube HL História Legal, só coloco no ar quem me permite ser colocado, com a devida autorização. Como a coordenadoria regional pediu a autorização por escrito, então nós tivemos tirar todo um tempo para imprimir as autorizações, levar até as escolas, até os entrevistados. Foi toda uma burocracia, né? Tinha também que ter um ofício de apoio das escolas envolvidas, essas 5 escolas, e aí tinha várias coisas nos bastidores, né? As professoras lidando com distribuição de uniformes, com o início do ano letivo, com reuniões, com cursos na SEDUC, Secretaria de Educação do Estado. Nossa, foram diversas coisas que aconteceram, que foram atrasando essa documentação e esse processo para apresentar esse projeto e para a gente ser autorizado. Então, agora, finalmente, fomos autorizados, toda a burocracia foi feita, todas as escolas apoiaram o projeto, enviaram o ofício para isso, todas as diretoras forneceram autorização de uso de imagem e som das suas escolas e delas, né? A gente sempre entrevista a diretora atual, né? Mas nesse vídeo aqui, então, a gente traz esse vídeo como um bônus do Zezinho, né? Porque nesse meio tempo, o diretor Félix Bernardi, ele foi agraciado com uma menção honrosa na Câmara dos Vereadores aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul. Então, nós vamos apresentar ali, fazer uma homenagem ao diretor Félix Bernardi, que foi um dos diretores que foi, assim, muito apoiador do registro histórico do Zezinho. Ele abriu as portas da escola, me deixou plenamente à vontade para filmar cada recanto daquela escola, que é uma escola que muito nos orgulha de ter nessa comunidade vacariense. Então, eu me desculpo aí com a professora Fabiana, demorou um pouquinho, né? Alguns meses para sair da sua entrevista, mas agora ela vem como a cereja do bolo para presentear o Zezinho, toda a comunidade escolar do Zezinho vai ser coroada com essa entrevista que é fantástica, né? Porque a professora Fabiana, ela tem um currículo invejável. Ela tem pós-graduação, ela tem mestrado, ela tem mais que uma pós-graduação. Vocês vão ver ali na ficha do entrevistado. É uma pessoa com uma formação sólida, como todos aqueles professores que a gente entrevistou aqui no canal, né? E então nós vamos trazer a menção honrosa ao professor diretor Félix Bernardi e vamos trazer a belíssima entrevista que fizemos com a professora Fabiana, reabrindo então os episódios dessa websérie pela qual nós temos um imenso carinho, que é a educação nos campos de cima da serra. Vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. El Duelo. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Monteiro Lobato e a língua portuguesa. Monteiro Lobato. Então, vamos ver aqui os números do canal, né? Os números do canal. Nós temos aí 9.931
visualizações. Isso até o dia 11/6, né? Então, nós acreditamos que talvez já tenha até completado as 10 mil visualizações. 638 horas exibidas e 206 inscritos. Olha, estamos aí muito felizes e pedimos a vocês, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para as notificações. Curta, compartilhe, né? Porque é isso que vai manter essa janela aberta aqui dos campos de cima da serra para o restante do planetinha. Então, homenageando a professora Fabiana, que ela é das linguagens, né? Ela trabalha a língua inglesa atualmente, mas ela tem toda a formação, né, em linguagens. Nós vamos ler a nossa poesia, a última poesia publicada, primeira antologia internacional da BARS, Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Nós vamos ler para vocês aí El Duelo em espanhol, em homenagem, né? Trouxemos aqui os dicionários da língua inglesa, portuguesa e espanhola, né? E em homenagem à professora Fabiana, que ela é das linguagens. Muito bem. El Duelo, Isabel Carneiro de Almeida. Em esta fúria sem fim, la humanidade ha retrocedido, se volvió salvaje atroz. Del padre amoroso, el hijo se volvió verdugo. Duele el corazón oprimido en el pecho. Del padre solo en su lecho. Triste final de un compañero y amigo. Ahora, padre e hijo son enemigos. Los inimaginables sucedió. Un duelo sería entre aquellos. Ambos eligen las armas, pero ¿quién sucumbió? El pobre corazón de ambos. Unidos antes, ahora, solo el amor fraterno ha muerto. Es un padre asustado, corazón destrozado. Es un hijo acorralado, perdido en la oscuridad. La ignorancia endurece, la sabiduría entristece. El dar-se cuenta de quanto se ha perdido. Muito bem. Então aí, Duelo, né, a nossa poesia, com muito orgulho, foi lançada em Buenos Aires, na Argentina, na Feira do Livro, né? E é um duelo entre pai e filho, né? O filho faz algo tão terrível ao pai que a amizade chegou ao fim, né? E o pai entristece, fica deprimido, vai para a cama, né? E é uma tristeza geral, porque o filho também se sente perdido, né? Fica no mundo, assim, sem muito objetivo, né? Porque aquele amor que havia entre os dois, aquele laço, o filho cortou, traiu o pai. Então é isso que, essa história que é o duelo, ou o duelo em português, conta nessa poesia, né? A poesia está contando uma história, uma briga irreparável com pai e filho. Essas brigas hoje são muito comuns, embora eu tenha escrito na contemporaneidade, né? No dia 20 de outubro, no dia do poeta do ano passado, apesar de ter feito na idade contemporânea esse poema, esse verso, ou podemos chamar poesia, né? Ela também pode acontecer em qualquer época. Em qualquer época pode ter havido grandes brigas, e com certeza houve, entre pais e filhos. E aí aqueles laços fraternos tão caros são cortados. E isso é um prejuízo imenso, não só para pai e filho, mas para a humanidade. Porque através dos laços dos pais e filhos é que a humanidade se mantém unida. Nós cortando esses laços, nós também estamos desunindo todos os povos aqui do planeta. Porque quando pai e filho não se importam consigo,
um com o outro, o que nós podemos esperar? Poderia ser mãe e filha também. O que nós podemos esperar de um corte tão tenebroso, tão profundo, que dificilmente vai se solidificar de novo? Se houver as pazes, o perdão, mas aquele laço, aquele cordão de ouro que prendia o pai ao filho ou a mãe à filha, isso não se recupera mais. Ele já terá uma cicatriz. Ele pode até ser colado, pode ser costurado, pode ser soldado, né? Um fio de ouro, por exemplo, soldado, mas jamais será a mesma peça com todos os elinhos entrelaçados. Muito bem, então, para encerrarmos o cafezinho de leitura, eu trago aqui para vocês Monteiro Lobato, Emília no País das Maravilhas, né? Aliás, Emília no País da Gramática, né? Alice no País das Maravilhas é aquela ali. Essa aqui é a Emília no País da Gramática. Então, como a professora Fabiana é da área de línguas, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, nós separamos aqui um trechinho para ler, delicioso, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato e a língua portuguesa. Para aqueles que acreditam que certos assuntos não podem render boa literatura, este livro mostra que é possível transformar a aridez de regras e normas em textos leves e divertidos. Nesta obra original e diferente, Monteiro Lobato fala sobre a língua portuguesa e seus conceitos gramaticais de forma simples, clara e direta. Conjugação verbal, colocação pronominal, crase, fonemas e tantos outros temas que envolvem nossa língua perdem sua sisudez, característica através das explicações lúdicas da turma do sítio, revelando o prazer que deve acompanhar toda a busca pelo conhecimento. Tudo começa com Dona Benta ensinando o português a Pedrinho. Vendo o menino chateado por perder horas preciosas de diversão, Emília tem mais uma das suas ideias geniais. Porque em lugar de ficar só estudando, não ir pessoalmente conhecer o país da gramática? Não precisou perguntar duas vezes. Viagens deste tipo eram com ele mesmo. Em poucos minutos, o garoto parte rumo a mais uma aventura, junto com a boneca, Narizinho e o Visconde. Lá vão eles para mais uma aventura. Agora o grupo pega carona com o Quindim, que encontra facilmente o caminho por ter engolido o volume inteiro de uma gramática. É muito divertido. Montados no rinoceronte, que se tornou quase tão sábio quanto o sabugo de milho, visitam cidades onde as palavras e as normas gramaticais viram gente de verdade, que conversam e se explicam para a turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. Neste passeio entre os somos, que representam as letras, os padrões que regem o uso do português, transformam-se em um jogo curioso e inteligente. Sabemos que Monteiro Lobato sempre procurou escrever de modo acessível. Com imaginação e criatividade, ele nos mostra que os estudos da gramática pode ser prazeroso e cheio de surpresas. Por isso, quando foi lançado em 1934, olha só, 1934 foi o ano que o meu pai e minha mãe nasceram. Pense, meu pai tem 91 anos. Bem, como nas edições que vieram depois, Emília no País da Gramática fez a alegria da criançada. O autor recebeu cartas do Brasil inteiro, contando como ele tinha ajudado na escola e nas lições de casa. Tudo ficava fácil de ser entendido de um jeito especial em que se aprende brincando. Eu gosto muito disso, né? De dar aula, eu acredito que a criança aprende brincando e até mesmo os jovens e adultos. Mas como o idioma é uma espécie de organismo vivo e dinâmico, sujeito a alterações no decorrer do tempo, algumas coisas mudaram desde a época em que o pai da boneca Emília escreveu esta obra.
O pai da boneca Emília, você sabe quem é, né? Monteiro Lobato. Inclusive aqui a gente trouxe ali, ó. O Museu da Emília, né, do Monteiro Lobato, está ali o livrinho em verde e amarelo, né? Que é uma homenagem, com certeza ele era muito patriótico, né? Então, para incentivar ainda mais os leitores, a presente edição vem enriquecida com comentários. Em azul estão destacados termos ou conceitos de texto que merecem explicações, e assim comentários nessa mesma cor são puxados para a borda da página em que aparecem. Esses destaques são diferentes daqueles feitos pelo próprio Monteiro Lobato, que utilizou letras maiúsculas ou em negrito, mantidos ao longo dessas páginas, exatamente como ele os criou. Márcia Camargos. Olha, o tempo do Monteiro Lobato é o tempo da datilografia, provavelmente ele fazia datilografado, não tem toda a tecnologia que nós temos hoje com os computadores, né? Então hoje nós podemos fazer diferente, né? Ele diz que colocou aqui comentários em azul, vamos achar aqui, por exemplo, ó, tem o texto e ao lado aqui tem uma explicação em azul, né? Eu estou revisitando as obras do Monteiro Lobato, porque quando eu era criança, eu li várias obras dele, né, como As Caçadas de Pedrinho, As Reinações de Narizinho, já reli esses, né? As Caçadas de Pedrinho, feito pela editora Vitrola atualmente, é uma edição maravilhosa, né? Inclusive dei de presente esse livro para um menino que ano passado estava, acho que ele estava no 8º ano e tinha que ler vários livros além daqueles obrigatórios, né? Então eu dei para ele As Caçadas de Pedrinho, para ele aprender a gostar de ler, né? Porque eu acredito que não só as crianças, todos nós aprendemos brincando. Não precisa, para você aprender, não precisa ser um sacrifício, né? Não precisa ser uma coisa dolorida. A aprendizagem é muito mais efetiva quando a gente aprende brincando. Então, fazendo maquetes, montando teatros, vendo um filme interessante, fazendo histórias em quadrinhos. Eram essas didáticas que eu usava em sala de aula. Maquetes, teatros, história em quadrinho, esquemas interessantes no quadro, claro. Os livros didáticos, não o tempo todo o livro didático, mas fazer uma leitura efetiva, né, e dizer, vou perguntar o que vocês entenderam. Alguns alunos vão ter que dizer o que entenderam com esse texto. Isso é muito bom, muito divertido. Pode até fazer uma gincana para ver quem acerta mais, né? Jogos, usei muitos jogos, né, quando eu era professora. Então eu acredito na felicidade de ensinar e na felicidade de aprender, né? Para mim não tem que ser aquela coisa rígida, vigiar e punir, né? Do livro famoso ali que a gente tem, o Vigiar e Punir, de Michel Foucault, né? Que eu conheci na pós-graduação em educação que eu fiz na URGS, né? Fiz 3 cadeiras ou 4, não, acho que eu fiz 4 cadeiras no doutorado em educação. E lá a gente aprendeu, a gente conheceu alguns livros, como A Escola Não É Uma Empresa, como é que é a Escola Politécnica do Mosei Pistrac, né? E também, então, esse livro, né, que é Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que nos fez pensar muito, mesmo como eu aprendi, né? A gente aprendeu no Vigiar e Punir, né? Imagina, eu fui alfabetizada, comecei numa escola estadual, mas depois, em seguida, eu fui para o internato. Então, fui alfabetizada efetivamente no internato, né? Comecei a ser alfabetizada em casa, pelo meu tio, Ariovaldo Pereira de Almeida, irmão da minha mãe. E depois, então, eu fui para a escola, né? Já sabia ler e escrever, mas é claro que você tem muito chão ainda quando entra numa escola. E lá no internato Santa Joana Francisca, que apesar de que aqueles métodos eram antigos, mas sou muito grata,
estava num lugar seguro, higienizado, bonito, tinha muitas coisas boas, tinha algumas chatas, mas tinha muita coisa boa também. O convívio com as irmãs, tinham irmãs maravilhosas, né? Aprendi muito a contar histórias lá no internato. A linguagem, a língua é interessantíssima, é importantíssima, né? O ser humano não vive sem se comunicar. Então, o papel dos professores de língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, as línguas hoje, para se dar bem aqui no planetinha, né? Você tem um comércio exterior, o Brasil tem que exportar para ter divisas, dinheiro, etc., para manter esse país em dimensões continentais, né? Sem a comunicação não havia internet, não haveria internet. Para que internet se não tem comunicação, né? Então, se vocês forem observar, hoje nós temos uma comunicação complexa, porque ela é interligada em todo o globinho, né? Através da internet, né? Então, fiquem com mais esse vídeo do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um grande abraço a todos vocês. Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira, menção honrosa. Em 5 de maio de 2025, o professor Félix Bernardi recebeu homenagem na sessão do Grande Expediente da Câmara de Vereadores de Vacaria, Rio Grande do Sul, proposta pelo vereador Fernando Sequinato Maciel ao diretor da Escola Zezinho. A honraria reconhece seus 43 anos de dedicação à educação, marcados recentemente por sua atuação firme ao intervir em um conflito entre adolescentes, evitando maiores consequências. O professor Félix iniciou sua trajetória profissional em 1º de setembro de 1981, na Escola Siqueira Campos, localizada no Morro da Cruz, em Porto Alegre. Desde então, atuou em diversas instituições de ensino públicas e privadas. Está na Escola Zezinho desde 2003 e ingressou na rede pública estadual em 1989. Escola Estadual de Educação Básica, professor José Fernandes de Oliveira. Professora Fabiana Soares. Nasceu em Bom Jesus, Rio Grande do Sul, 55 anos. Profissão jornalista e graduada em letras, língua portuguesa e língua inglesa. Especialista em teoria do jornalismo e comunicação de massa. Em atendimento educacional especializado, em psicopedagogia clínica institucional e educação especial. Mestre em linguística e doutora em ciências da linguagem. Professora da Escola Estadual de Educação Básica José Fernandes de Oliveira desde 2017. Trabalha com a disciplina de língua inglesa. Atua no Magistério Público Estadual desde 2010 e também como professora universitária na Unifacvest em Lages, Santa Catarina. Na universidade, leciona para os cursos presenciais de licenciatura em letras, pedagogia e educação física. No ensino remoto, faz parte do corpo docente da instituição e é coordenadora do curso de letras Língua Inglesa. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, estamos aqui na escola José Fernandes de Oliveira, o famoso Zezinho, para entrevistar a professora Fabiana Soares, né, que vai agora contar para nós um pouco dessa história que ela tem aqui com essa escola e com outras, né, desde a sua alfabetização até os dias atuais e no que implica, né, uma coisa na outra, né? Qual foi a sua participação, principalmente na educação, como ela vê a educação, quais são os seus ideais e isso aí. Então, a senhora fica à vontade, pode se identificar, Fabiana. Então, meu nome é Fabiana Soares, como a professora Isabel falou, né? Eu trabalho
em escolas, atualmente aqui na Escola Zezinho, trabalho com ensino médio, atualmente também a disciplina de língua inglesa. A minha primeira formação é em jornalismo. Depois disso, eu fiz especialização em jornalismo também, fiz um mestrado em linguística na Universidade Federal de Santa Catarina e fiz um doutorado também em ciências da linguagem. Também fiz algumas outras especializações depois na área de educação especial. Eu trabalho aqui no Zezinho desde 2017, mas no estado eu estou há mais de 15 anos, concomitantemente com a universidade, que é onde eu também trabalho. A qual universidade que tu trabalha? Eu trabalho na Universidade Unifacvest em Lages há quase 15 anos. E você trabalha com quais cursos lá? Ah, sim. Lá, Isabel, eu trabalhei por quase 12 anos com o curso de jornalismo, publicidade, propaganda e fotografia. Atualmente, eu sou coordenadora do curso de letras língua inglesa, então eu trabalho com o curso de letras, né? Trabalho também com o curso de arquitetura e urbanismo, disciplinas que tem, né, que são comuns às áreas. Trabalhei com educação física, mas por fim, desde que eu iniciei lá em 2010, eu trabalhei praticamente com todos os cursos, porque na época, Isabel, não sei se tu lembra, mas a disciplina de língua portuguesa, ela era obrigatória em todos os cursos. E como eu trabalhava a produção de texto ou a língua portuguesa, eu acabava entrando na primeira fase de todos os cursos. Então, tu fez um mestrado bem abrangente, né, em linguística, que abrange todas as áreas, todos nós precisamos, né, da língua portuguesa, né, aqui no nosso país, né, e assim, eu, deixando registrado, assim, aqui eu e a Fabiana, nós fomos colegas, né, na Unifacvest, onde eu trabalhei por 4 anos e 8 meses, 3 anos num período, depois me ausentei 5 anos, depois eu retornei, né, onde eu também trabalhei no jornalismo, trabalhei no curso de história, diversos cursos, porque eu tenho 2 áreas, eu tenho a área de administração de empresas e marketing e tenho a área de história, né, com mestrado em história. Então isso acaba a gente transitando por diversos cursos, né, Fabiana? Depois nós vamos entrar especificamente ali na questão também das licenciaturas, do jornalismo, da área de humanas, que está sendo bastante prejudicada, né? Mas, assim, para a gente não quebrar com uma história sobre o Zezinho, sobre o José Fernandes, vamos contar assim, você chegou aqui no Zezinho em 2017, né? 2017, se eu não me engano, 2016, mas vamos deixar por 2017. Eu cheguei aqui para trabalhar com a disciplina de língua inglesa. Não tinha professores quase em vacaria dessa disciplina, né? Eu era apta a trabalhar com a língua portuguesa ou a língua inglesa. Enfim, como tu falou, essa área de linguística ela é bastante abrangente. Então, desde então, eu trabalho aqui com a língua inglesa, com o ensino médio. Já cheguei a trabalhar aqui na escola com os 9º anos também a língua inglesa, mas praticamente, digamos que 90% com o ensino médio. Atualmente com os primeiros e os terceiros anos, né? E aí, quando chega no terceiro ano, a gente procura, assim, voltar mais para aquilo que eles vão precisar daqui a pouco, né? Vão estar fazendo Enem, vão estar fazendo vestibular, e a gente tenta sempre, Isabel, assim, inovar no ensino, né? Chamar a atenção deles. Isso é muito importante, né? Porque é difícil cativar o aluno, né? É muito importante, né? Você se atualizar para usar novas tecnologias também, né, Fabiana? Você também pode falar sobre isso, mas eu quero te perguntar uma questão bem específica e muito importante para o nosso aluno do terceiro ano, principalmente, que é a preocupação com a redação do vestibular e do Enem, né? Você trabalha bastante com isso, né? Olha, Isabel, quando eu trabalho a língua portuguesa, sim. A língua inglesa já é um pouco mais difícil, mas eu estou sempre dando dicas para eles de como eles devem escrever uma redação, né? Que, como a gente sabe, tem uma estrutura e que eles se mantenham sempre atualizados, que consigam assistir uma internet, olhar uma revista, né? Olhar um jornal online, porque, como tu sabe, hoje o impresso infelizmente, está escasso, não estão, mas não tem como, era na nossa época, né? Que a gente pegava o jornal, folhava e ficava sabendo. Hoje a gente vai para a internet e vê tudo. Então eu peço que eles se atualizem e leiam.
tendo um bom conhecimento de mundo, eles conseguem escrever sobre qualquer coisa. Que leiam livros para ter uma bagagem cultural melhor, porque assim eles vão ter condições de competir no Enem e no vestibular, né? Que a gente sabe que é bem concorrido e que é os melhores que vão conseguir as melhores vagas. Então eu te pergunto assim, qual é a importância da leitura para a escrita? Para a pessoa vir a escrever bem, ela precisa ler bem? Qual é a importância da interpretação de texto? Precisa sim, precisa ler muito. E eu aconselho a lerem desde lá, antes do fundamental até, quando eles começarem para a escola, eu tenho o hábito de ler. Porque a leitura faz com que tu escreva melhor, porque tu vê a estrutura daquilo que tu está lendo, e aí, indiretamente ou diretamente, tu vai adquirindo conhecimento daquilo, tu vai vendo a estrutura e tu consegue escrever melhor. Sem leitura, não tem escrita. Né? A gente poderia aqui entrar, Isabel, em vários pontos. Diferença entre a linguagem escrita e a linguagem oral, mas eu acho que numa outra oportunidade a gente fala sobre isso. Mas te respondendo a pergunta, sim, tem que ler para poder escrever bem. Eu te pergunto assim, tu foi professora alfabetizadora ou não? Não, Isabel. Eu, na verdade, sempre fui mais professora do ensino médio, já trabalhei com o fundamental, como eu te disse, e assim, junto, concomitantemente com o Estado, que é onde eu estou já há quase 15 anos, ou 15 anos, a universidade. Então, eu sempre trabalhei mais com jovens e adolescentes e com adultos. Muito bem, então assim, vamos ver a tua formação. Você é natural de Vacaria e onde você foi alfabetizada? Se você foi alfabetizada em casa ou numa escola, como é que foi a tua alfabetização e o teu progresso escolar? Quais as escolas que você frequentou, universidades e tal? Certo, assim, Isabel. Eu nasci em Bom Jesus, um município aqui perto que você conhece. Mas só nasci lá, porque vim para Vacaria quando nasci e vim para cá. Né? Então, eu lembro que a primeira escola que eu estudei foi na escola Padre Éfrem. E ali eu estudei até, na época era 7ª série, eu acho que era o 7º ano, eu não lembro, depois vai mudando as nomenclaturas, né? Claro. Depois eu fui pro São José, né? A escola São José, que hoje é o Bom Jesus. Então, a 8ª série tu foi para o... Eu fui fazer Mas aí série. Você foi então alfabetizada no Padre Éfrem, Padre Éfrem. Em casa tu não teve noções? Não, eu lembro remotamente, mas eu fui para a escola e lembro lá que a minha professora do primeiro ano era a Nádia Mara. A gente nunca esquece a Nádia Mara. A Nádia Mara. E aí, eu do Padre Éfrem até a 8ª série, 8º ano, eu fiquei lá até o 7º, daí no 8º eu fui pro São José. Lá no São José, eu estudei o 8º e o 1º ano. E aí eu senti que eu queria, assim, o estudo era muito bom, mas eu queria algo mais forte. E na época diziam, se você vai fazer vestibular, então São Francisco é uma escola forte. As duas são ótimas escolas. Mas eu, como opção na época e também, né, adolescente... É porque também o Colégio São José é direcionado ao curso normal naquela época. Normal. E na época, né? eu não almejava... E você não queria... Na época eu não almejava ser professora. Sim. Eu tinha outros planos. Tá. Então eu fui para o São Francisco. Fiz lá o 2º e o 3º ano. O que foi muito bom, porque eu passei por 3 escolas. Pude ter experiência em 3 escolas, né, ter amizades e tudo mais. E terminei o 3º ano no São Francisco e aí fui prestar vestibular, porque eu queria ser jornalista. Aí eu estudei na Unicinos em São Leopoldo. Estudei lá, que legal. Lá, tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Eu iniciei o mestrado na Unicinos. Então, para ver assim que eu lecionei muitos anos na Escola Padre Éfrem e você é aluna da Escola Padre Éfrem, né? E a alfabetização, então, deve ter sido muito boa, né? Porque você chegou ao mestrado de linguística, né? Que não é todo mundo que chega, né? E ao doutorado de ciência da linguagem, que é um pouco mais Olha, você complexo. tem doutorado também, doutorado você não tinha mencionado. E então, assim, isso é um orgulho, né? Inclusive para a Escola Padre Éfrem, saber que você foi tão longínquamente, né? Exatamente. Estudar. Então, na Unicinos você fez o jornalismo. Na Unicinos eu fiz o jornalismo, foram 4 anos. Terminando o jornalismo, Isabel, eu fiz uma especialização em teoria do jornalismo e comunicação de massa na PUC em Porto Alegre. Olha, que maravilhoso currículo, né? Depois disso, eu trabalhei um tempo, fiz estágio em TV, trabalhei em rádio, em jornal, e aí eu fui fazer o meu mestrado em Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
E aí agora, ali quando estava iniciando a pandemia, eu estava concluindo o meu doutorado em Ciência da Linguagem, juntamente com outra graduação, que é Letras e Língua Inglesa. Então, eu continuei estudando. E depois disso, recentemente, há uns 2 anos atrás, eu fiz mais 2 especializações na área de educação especial. Educação especial e atendimento educacional especializado, e uma outra em, deixa eu lembrar, psicopedagogia clínica institucional. Tudo para agregar dentro da sala de aula, com meus alunos do ensino médio, e para também ajudar na universidade, da qual eu também faço parte do corpo docente de mestrado da Unifacvest. E dos cursos de educação à distância, onde você também teve o prazer de trabalhar, né, Isabel? Sim, eu trabalhei também, não no curso de mestrado, mas no curso, na graduação e especialização, né, nos seminários, né? Atendia os seminários no curso de História, né, que é a minha área. Mas eu te pergunto, o doutorado tu fez na qual universidade? O doutorado eu fiz na Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, ali na Palhoça, que é em Florianópolis, né? Que era o mestrado que eu encontrei que poderia encaixar o jornalismo, a linguística, né? Sim. E a letras. E aí quando tu diz ciências da linguagem, aí eu fui ver o programa, se encaixa com a letras, se encaixa com as línguas e com a comunicação, né? É um tripé aí. E também com a história, Isabel. Claro, a história está em tudo também, né? Claro. Eu trabalhei, né, como historiadora no curso de jornalismo, né? Ah, que bom. Poucos colegas, então, no jornalismo. Então, assim, Fabiana, eu tô vendo, assim, olha o nível, né, de uma professora aqui do José Fernandes de Oliveira, que trabalha com o ensino médio, né? E então, assim, olha o nível, e que você estudou aqui na cidade, iniciou na Escola Padre Epre. Todas essas escolas estão interligadas e você tem uma coisa em comum com o José Fernandes. Você iniciou a sua vida escolar na Escola Padre Epre. E essa escola José Fernandes de Oliveira, até o momento, é a única que eu conheci que iniciou as suas atividades dentro de outra escola. E ela iniciou em uma sala da Escola Padre Epre. Né? Então, o Soli Gonzaga, o professor Soli Gonzaga, iniciou as atividades do Zezinho dentro da Escola Padre Epre, em uma sala que foi cedida. E depois ele migrou para uma outra escola, que nós vamos contar toda a história nessa websérie agora, nos episódios da Escola José Fernandes de Oliveira. Nós vamos contar que ele começou na Escola Padre Epre, migrou para uma outra escola, e nós vamos ver qual escola, e até que ele lutou até conseguir toda essa estrutura que é imensa, né? Eu acredito que é a maior escola de Vacaria, a José Fernandes. Até o momento, de todas que eu filmei, essa é a maior, né? Em espaço escolar, com uma estrutura incrível. O que você acha, assim, você gosta de trabalhar aqui? O que você acha dessa infraestrutura? O que você acha dos colegas, dos alunos? Quais teus desafios como professora do José Fernandes de Oliveira? Olha, Isabel, quando eu comecei a lecionar aqui em 2017, eu fui muito bem recebida pela direção da escola, professor Félix, professor Kleber estão aí, e os demais colegas. Eu me sinto muito bem aqui na escola, né? O pessoal é muito legal, os professores são legais, são meus colegas e amigos. A gente já diz, e tu sabe que diz a família Zezinho. Nós somos uma família aqui. Se um precisa, o outro ajuda, né? Em todos os sentidos. Eu me sinto muito bem aqui. Tanto é que eu estou aqui desde 2017 e pretendo, né, se Deus quiser e tudo dar certo, me aposentar ainda trabalhando aqui na escola. É um lugar que eu me sinto em casa, né? Me sinto muito satisfeita em estar aqui. Só elogios para a escola. A estrutura é muito boa, nossos alunos são alunos bons, né? A gente não pode reclamar porque eles são alunos bons. E olha, Isabel, a estrutura, ela é uma escola grande que tu falou, acho que talvez seja assim a maior, né, da cidade até em número de alunos e professores, eu acredito, não tenho esse número exato, mas como tu está falando, acredito que sim. E é uma escola muito boa, que a gente tem o prazer de estar aqui e poder, né, passar um pouco do conhecimento que a gente tem, que a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem que estudar mais, faz parte do processo, estudar mais, para passar um pouquinho do conhecimento, né, para os nossos alunos.
E como está a trabalhar na sala de aula hoje, Fabiana? Tu vê uma diferença do antes da pandemia e do pós? Aumentou ou diminuiu o número de alunos? Como está a evasão escolar? O que tu acha, assim, o uso do celular? Enfim, todas as questões que envolvem, né, o ensino após a pandemia. Isabel, antes da pandemia nós tínhamos, né, claro, as salas cheias. Depois, com a pandemia, teve um tempo que não teve aula e outro tempo que foi a educação à distância. Depois, na volta, eles vieram aos poucos. Naquele ano que começou no final do ano, que eles poderiam voltar para a escola, ficou a opção de voltarem ou não. Então, voltaram aos poucos. E nos anos seguintes, eles foram voltando, né, à escola. Claro, a gente sempre tem a questão de alunos infrequentes, mas isso é em todos os lugares. Não é no Zezinho, não é no Padre F, não é no Pacífico, em todos os lugares. Mas a gente tem, sim, um número, né, razoável de alunos. E a gente sempre tenta resgatar esses alunos para que eles voltem explicando, né, que a educação é o caminho para o sucesso na vida profissional, que é onde eles vão ter mais oportunidades de trabalho. Não que todo trabalho é importante, claro, desde que se faça com dedicação. Não vou dizer que esse é melhor que aquele, mas para tu ter mais oportunidades e conseguir ganhar um pouco melhor, tu tem que estudar, não tem jeito. O mercado de trabalho, ele tá aí, né? Ele é concorrido, muito exigente. Muito exigente. Né? Então, assim, a exigência no estudo. E ter uma profissão, acho que é o ideal, tu não acha? É o ideal, porque tu se imagina, eu quero estar em tal lugar daqui quanto tempo? Tu vai ter que correr atrás, tu vai ter que ser persistente, comprometido, ter um foco, seguir aquele caminho para tu chegar lá, porque senão tu não chega, né, Isabel? Sim. E a gente procura passar isso para os nossos alunos. Eu estou sempre falando em sala de aula, gente, vamos estudar. O que vocês querem ser? Eu pergunto, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, quero ser advogado, quero ser médico. Então, o que vocês estão fazendo para vocês chegarem aí? Vocês estão com o caderno em dia? Vocês estão estudando, né? A gente tenta estimular porque a gente quer ver eles bem. A gente quer ver nossos alunos bem. Porque além de uma relação de professora e aluno, a gente tem um carinho especial por eles, porque eles passam a maior parte do dia conosco, né, Isabel? Claro. A gente vê, de certa forma, até como um filho, né? Exatamente. Como os alunos são como se fossem nossos filhos adotivos, assim. Claro. Né? Porque, claro que a gente tem que dar limites, porque o nosso tem papel é educar. Né? Nós não podemos passar a mão na cabeça, como se diz, e deixar com que eles façam tudo, né? Não, tem que a disciplina é muito importante, inclusive, para o progresso profissional deles, né? Exato. O que tu acha, assim, essa questão da disciplina quanto a fazer os trabalhos, as tarefas, apresentar, vir, né? Escutar o professor. O que tu vê, assim, como é que está essa disciplina? Eles estão sendo... Assim, Isabel, na nossa época, na época que eu e você estudamos, tu pode lembrar que era bem mais... era mais rigoroso. E bem rígido, né? E bem rígido. A gente estudou escolas, que eram escolas de irmãs, escolas de padres, então era muito cobrado. Você não podia vacilar. Tinha assim, se você não soubesse matemática e física, pronto, tu reprovava. E bastava uma disciplina. Bastava uma disciplina, tu reprovava. Tu reprovava e não tinha, exatamente, tu não tinha chances. Às vezes tu se programava, tu era um bom aluno, mas chegava lá na frente, tinha dificuldade numa disciplina, tu reprovava. E tem uma coisa, né, Fabiana, que a gente viveu. Passar de ano era um orgulho, né? Porque não era qualquer um que passava. Não era qualquer um, a gente tinha orgulho de passar de ano, a gente vibrava, era algo assim, bem sadio e a gente queria ser bom naquilo que a gente fazia, né? E hoje há uma pressão para que os professores passem os alunos, mesmo que eles não tenham merecimento, tu não acha? É que hoje tá, eu não sei tá diferente, mudou o ensino, não tá rígido, tão rígido como era uma vez, né? Hoje a gente tem que, né, ver nosso aluno e que nem tu falou, se ele tem condição de ir para frente, então ele passa de ano, né? Não com a mesma rigidez como era na nossa época. E os tempos estão mudando, a gente procura, né? Nós não pode ser também tão rígida, porque senão daqui a pouco não tem aluno na sala de aula. Tem que saber relevar, não deixar muito à vontade, mas tem que também fazer a sua exigência, que faça os trabalhos, que venham os dias de prova, né? Que sejam comportados, que tenham uma disciplina, porque faz parte, nem tu falou, a disciplina. Mas como é que tu vai dar aula se tu não tiver assim um ritmo adequado na sala de aula? Tu tem né? que ter.
Como é que tu vai passar esse conhecimento, que você tem muito conhecimento na tua área, como é que tu vai passar esse conhecimento se eles não prestarem atenção em você? É difícil, às vezes a gente até fica meio frustrada, porque tu quer, né, passar o teu conhecimento, né? Claro, em toda a sala de aula, sempre vai ter os alunos que têm mais interesse e aqueles que não têm tanto interesse, que você sabe. A gente tem que tentar fazer com que esses que não têm tanto interesse, né, venham para a sala de aula, venham a ter participem, venham e né? que prestem atenção naquilo que tu tá dizendo, né? Então eu sempre digo assim, quando eu estou falando, dando aula, que trago exemplos, se aquilo que eu estou falando servir para um aluno que seja, já valeu a pena estar lá. A gente já fica feliz. Já fica feliz. Pelo menos um Já fica captou, feliz. né? Já captou aquilo que tu está querendo passar. E que tipo de tecnologia tu usa, ou metodologia? Qual é a metodologia? Tu chega a usar filmes com eles, ou vídeos, ou tu usa somente texto? Qual é o teu procedimento? Porque você trabalha língua portuguesa, né? Língua inglesa. Língua inglesa. Língua inglesa. Então, a língua inglesa, língua qual inglesa. é a tecnologia Língua aí que tu usa, a tua metodologia para ensinar? Para ensinar. Olha, Isabel, a língua portuguesa que tu sabe já é difícil, né? Tem vários verbos. Bem nossa, complexo. muito verbo. A língua inglesa, claro que ela é uma língua assim, para quem não tem base nenhuma, uma língua difícil porque é outra. Então, como é que eu trabalho com eles? Não assisto muito filmes, não. Eu sou assim do tradicional, mas naquele tradicional que te leve a algum lugar. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com eles muito vocabulário, para eles conhecerem as palavras. E a partir desse vocabulário que eu ensino, eu peço para eles começarem a fazendo frases. E aí, eu já vou estar ensinando verbos. Já ensinei verbos antes, né? Mas ele fazendo uma frase, ele está usando o vocabulário, ele está usando o verbo, ele está usando ali o sujeito, né? O complemento, enfim. Tu trabalha tá com formando. textos, então você leva textos. Vocabulário e depois. Vocabulário, depois frases, depois pequenos textos. Não adianta eu trazer um texto enorme no artigo, Claro. porque não vai dar. Então eu vou conforme, né, a evolução deles. Quantos períodos tu tem por semana com cada turma? Olha, a língua inglesa, no primeiro ano, são 2 períodos semanais. E no terceiro ano é só um período, onde deveria ser mais. Mas com a reestrutura do ensino, que tu sabe que teve, acabou que algumas disciplinas tradicionais acabaram tendo a carga horária, né, menor. Todas as matérias são importantes, né? Todas são importantes. Todas. Mas a gente sempre E o inglês também, hoje o mundo é globalizado. Nossa, a gente... Claro. Muitos vídeos são culturais, eu digo, eu nem entro na questão de vídeos que não são culturais, assim, que não são de uma cultura elevada, que eu digo. Exatamente. Né? Tem muitos em inglês, como é que eles vão entender? Nem tudo é traduzido. Nem tudo é traduzido. Né? E outra coisa, quando eles forem para o mercado de trabalho, eles estão no mercado que é globalizado, né, Fabiana? Não, globalizado é que você não é mais um concorrente entre só os teus pares aqui dentro da cidade, né? Hoje você concorre não só no Brasil, no estado, mas como também internacionalmente. Tu não concorda com isso? Com compras cada vez mais via internet, né? Os mercados são globais. Então você tem que ter uma segunda língua, ou espanhol, ou inglês, mas o inglês é tido como uma língua universal. Universal. Né? O que tu fala sobre isso aí? Exatamente, Isabel. Assim, ó, hoje vamos começar assim, ó. Se tu for para uma entrevista de trabalho, aquele que souber inglês, ele já vai estar na frente. Se tu vai fazer o vestibular, ou vai fazer o Enem, vai cair questões de língua inglesa. E depois, pensando mais na frente, aquele que fez sua graduação, dependendo do curso, vai ter também a língua inglesa. E se quiser ir além e quiser fazer o mestrado, tu mesmo sabe, tem a prova de proficiência em língua inglesa. Em 2 línguas, né? Em 2 línguas, inclusive. Eu fiz inglês e espanhol. Tu fez na qual? Eu fiz, no mestrado, eu fiz a língua inglesa. E no doutorado, eu fiz espanhol e a língua inglesa. Então, sempre tem que ter 2, né? Não é nenhuma, é 2. Quando chega no doutorado, tem que ter, né, 2 línguas. Mas pra vida mesmo tem que saber. E eles aprendem alguma coisa, porque, que nem os meninos, eles gostam de jogar play, né? Então ali é muita coisa em inglês. Gostam de assistir filme, tem filme que não tem legenda. Ou então eles escutam inglês e leem a legenda. Então eles já vão aprendendo, né? Então é aprimorar aquilo que é possível aprender. Eu aprendi, você aprendeu. E tu não poderia trazer, tipo assim, um videozinho, que nem eu em História usei Assassin's Creed.
em história, sobre a Idade Média, eu associei o jogo que eles faziam na época com o conteúdo da história. Não tem como tu trazer para eles, por exemplo, uma cena de um jogo, Claro. alguma coisa, para que eles, assim, para eles acharem interessante, né? Nossa, que aula interessante. Aí eles vão comentar com outros, aqueles que estavam faltando, vão querer vir, vão querer assistir. Tem como a gente incrementar a sala de aula com esses jogos para poder instigar o aluno a gostar mais de estudar? Claro, Isabel, tem sim. Tanto é que a cada ano que se passa, a gente vai complementando, vai vendo o que deu certo para continuar, vai vendo o que não deu para tu ir mudando, até porque as tecnologias estão aí, não tem como fugir delas. Tem momentos em que eles vão precisar sim usar o telefone para fazer uma pesquisa dentro daquilo que eu estou pedindo, mas que eu estou ali olhando, ajudando, orientando, né? Que é para que façam aquilo mesmo. Então não tem como fugir da tecnologia, E né? como é que tu trata do celular dentro da sala de aula? Tu tem tido dissabores por causa do celular na sala de aula? Olha, Isabel, a gente sempre tem, né? Porque todos eles têm celular hoje em dia. E daí a gente diz, pessoal, agora guarda o celular, não quero que use o celular. Mas sempre vai ter aquele que vai estar com o celular ali, que tu vai ter que chamar atenção e mandar guardar o celular. O celular é uma ferramenta boa por um lado em sala de aula, mas por outro não. Ele é bom quando o professor diz, agora você pode usar, pode pesquisar, mas não quando tu está explicando alguma coisa e eles estão com o celular e tem que estar pedindo, gente, guarda o celular. Às vezes a gente se estressa com isso. Aí atrapalha. Né? Aí né? atrapalha, Claro. né? Atrapalha. Porque o celular tem que ser em último caso. Em último Como caso, tu diz, uma pesquisa, pesquisa. fazer uma brincadeira num final de período quando teve dois. Exatamente. Porque quando tem um só, nem dá tempo, né, Fabiana? Quando terminou a prova ali, que falta 5 minutinhos, que está terminando a prova, 10 minutinhos, professora, tá, agora vocês podem, né, cada um com o seu e sem bagunça, tem que ter, como tu falou, tem que ter disciplina, tem que ter controle, né? Tem que ter controle. Exatamente. A gente não pode perder o controle na sala de aula, né? Não, a gente tem que ter. E isso, na minha época, foi muito difícil. Eu comecei a trabalhar aqui no ano 2000, trabalhei 2000 e 2001, com os 7º anos, com os 5º anos e também com o ensino médio. E eu tive, assim, problemas, especialmente com o 3º ano, que já está terminando, né? Que deveria estar focado, nós vamos fazer o vestibular, mas eu tive problema, porque eu tinha salas do 3º ano, bastante alunos, do 7º ano também tinha bastante alunos, os primeiros é que tinham menos, porque eram mais turmas do 1º ano e mais espaçado, tinha menos alunos, mas no 2º e 3º eram bastante alunos, né? Era uma fase que tinha muito aluno. E então, assim, o meu grande desafio era ter uma disciplina em sala de aula para que eles conseguissem captar o que eles estavam precisando, inclusive para o vestibular. Exatamente. Né? Então, essa disciplina eu penso que é muito importante, né, Fabiana? O que tu acha? Não, é importantíssima, né? E eles, no 3º ano, eles já têm idade e maturidade suficiente para saber que eles têm que se sair daqui bem, né? Tem que sair daqui com notas boas para poderem terem condições de ingressar numa universidade. Porque não adianta chegar na universidade e chegar lá e não conseguir, né? Não conseguir concluir, já digo, desistir. Tem que chegar lá força, tem que chegar lá muitos ficam pipocando de curso em curso, não sabem o que vai fazer. Tu tem que chegar, tu tem que focar o que tu quer e seguir à frente, porque assim, ó, uma coisa, se você quer estar em algum lugar, você vai estar, mas nada é fácil. É foco, é determinação, é persistência, é comprometimento, é estudo, né? Para poder chegar onde tu quer, porque senão, não chega. Verdade. Então, assim, bem resumidamente, qual a importância da tua área na educação? Olha, eu acho que a minha área, né, que é a área de linguagens, ela é importantíssima. Na escola, trabalhando com língua inglesa, na universidade com língua portuguesa, na universidade com língua inglesa pura, eu estou trabalhando com o inglês 7, então veja que é inglês puro, né? E outras áreas que eu trabalho aqui na escola também. Atualmente também trabalho com a disciplina de projeto de vida, que é muito interessante, porque tu consegue passar para eles um pouco de vivência, né? Mas todas as áreas são importantes, mas eu acho que a área de linguagens, essa área de tu poder se comunicar, de poder falar, porque a palavra
É a base de tudo. E daí que eu te pergunto, aonde começa a comunicação do ser humano? Quando é que ele começa a se comunicar? Ele começa a se comunicar já de bebê, como diz Piaget, quando ele começa a tocar nas coisas e começa a balbuciar. Então, qual é a importância, né, da educação infantil para o desenvolvimento de habilidades e competências para a comunicação dos seres humanos? Olha, começa enquanto bebê em casa, que os pais estimulem seus filhos, né, a conseguir falar palavras. Se antes de chegar lá no prezinho, se conseguir dar para eles em casa um lápis de cor, desenho, para que vão tendo a coordenação motora, que é muito importante, para que quando chegarem no prezinho já tenham uma basezinha mesmo que pequena, e ali o professor, né, das séries iniciais ali do prezinho, né, educação infantil, já digo, prezinho, primeiro ano, segundo ano, né, que trabalhem com eles assim. Conteúdo bem importante na educação nas escolas era as boas maneiras, né, Fabiana? Exatamente. Então, assim, a importância que é você ensinar já na tua casa as boas maneiras Exatamente. para o teu filho, né? Exatamente. E lembra também que nós tínhamos uma disciplina bem lá no início de educação e memórias cívicas, alguma coisa assim, e que a gente, né, tinha essa disciplina na escola. Mas sim, o importante é já vir de casa com virtudes. E aqui a gente só vai aprimorar isso e vai ensinar. Mas hoje os pais, eles têm, a maioria dos pais, eles levantam muito cedo para trabalhar e às vezes nem vão em casa almoçar, né? Exatamente. Então tá muito difícil os pais educarem os filhos, né? Então você acha, qual o papel assim da escola na educação da criança hoje, com esse desafio que os pais têm, que eles têm uma jornada de trabalho muitas vezes bem maior do que as 8 horas diárias? É bem difícil, é uma situação bem delicada, porque a gente tem vários alunos, cada um tem sua história, cada um tem suas dificuldades, né, suas peculiaridades. A gente tem que tentar olhar para esse aluno, né, para cada aluno, ter um olhar para cada aluno. Às vezes a gente vai ter que ter um olhar diferenciado para esse ou para aquele. E a gente, enquanto professor, se a gente percebe isso, a gente só tem que ajudar mesmo. A gente tem que ser meio, que a gente falou, meio mãezona nessa hora, para poder estimular eles a continuarem e mostrar que é importante estar ali, que os pais, se às vezes não podem dar atenção, é porque eles precisam muitas vezes trabalhar, né, para poder mandar seus filhos para a escola. Então, o nosso papel é sim, não ser só professora, né, ser também uma figura afetiva para eles. Se eles gostam da gente, se eles têm um carinho, flui. Vai muito mais fácil. Eu entrevistei um aluno, o Fábio Augusto, há poucos dias, pela Escola Padre Pacífico. E ele é professor ele não é professor de educação física em escolas. Na verdade ele é personal training, ele foi técnico, ele participou de vários campeonatos brasileiros, ele se formou na Universidade Federal de Santa Catarina e ele foi aluno por muitos anos no Padre Pacífico. E uma coisa que ele mencionou, né, que como ele lida com esse profissional em tenra idade já no futebol, ele observa que muitos vão, inclusive, não sabem caminhar. Não sabem caminhar, não tem uma postura. E então ele colocou isso, né, que hoje na escola o próprio profissional de educação física teria, né, e o professor de sala de aula teria também essa atribuição de ensinar eles a sentar, a se pôr, né, porque ele vai viver em uma sociedade, né? Como é que ele tem que se portar, Fabiana? Qual é o nosso papel nisso como educadores? O nosso papel como educadores, Isabel, é sempre incentivar o nosso aluno e dizer que ele é capaz. Ensinar aquilo que é preciso da disciplina, mas também ver o lado emocional do nosso aluno. Sempre incentivar, você vai conseguir, você vai chegar lá, o que tu quer ser? Então tu vai conseguir. Para isso tu vai começar por aqui. Para ele ver a importância do estudo, né? E a gente tentar ali dar esse apoio, né?
para eles, porque veja bem, olha que bom que é para mim que eu chego lá na universidade, lá na FACVEST, e vejo alunos meus aqui, que foram alunos meus aqui no primeiro ano, no terceiro, vejo alunos que estudaram comigo lá no Jardim América, que eu também trabalhei, lá no IONE, que eu trabalhei também, né? Ver os alunos lá agora, tem alunos fazendo psicologia, tem alunos se formando em educação física, tem aluno no direito, tem aluno na odontologia, então que alegria para nós ver É eles muito estudando lá. legal isso. É muito legal. E Eu depois- tive esse prazer no jornalismo e na história de ter alunos que foram meus alunos aqui e continuaram lá. sendo lá. Para mim, Muito bom. é muito bom. Né? E é Muito melhor gratificante. ainda, Isabel, quando eles foram teus alunos aqui na escola, aqui no ensino médio, e vão ser teus alunos lá depois, em outro curso. E depois tu vê eles formados na profissão. Né? É muito pra gratificante. gente é Nossa, gratificante, é né? gratificante. É o que interessa, É o né? que interessa, exatamente. Bom, pra gente não se alongar muito, então, vou te perguntar assim, essa questão lá na FACVEST, que é uma universidade que tem sido importante para nós aqui em Vacaria, como um polo de desenvolvimento de profissionais aqui para Vacaria, né? E essa questão de fechar as licenciaturas, a área de humanas, como que você vê isso? Como será a realidade das escolas se nós não tivermos profissionais formados para dar aula, né? Quando o corpo docente se aposentar, esse da antiga, né? Como é que vai ser para renovar esse corpo docente? Olha, Isabel, uma questão aqui muito delicada que nós vivíamos o dia inteiro falando. Tu sabe que quando a gente fez faculdade, tinha muitos cursos. Lá na FACVEST, como exemplo, nós tínhamos história, nós tínhamos matemática, tínhamos pedagogia a gente tem ainda, né? E outros cursos de licenciatura. Hoje a gente tem poucos, né? Eu tenho uma turma de letras em inglês que está formando os alunos presenciais e que todos já estão colocados. Todos já estão trabalhando porque, né, essa área é uma área que não tem quase professores, assim como todas as áreas de licenciatura, em que então quem se forma está tendo seu local, só que não está tendo muito interesse. E depois que surgiu os cursos de educação à distância, aí sim os presenciais, eles meio que terminaram. Se não terminaram, estão terminando. Mas tu vê diferença entre o presencial e o online? Olha, qual é que é a diferença entre tu se formar em uma faculdade à distância e tu se formar no presencial, como a gente diz? Claro. Para mim, assim, é um pouco delicado falar, porque eu sou professora dos cursos presenciais de licenciatura em letras e eu faço parte do corpo docente dos cursos de educação à distância, onde se tem a disciplina de língua portuguesa. Aí tem ali eu dou aula para enfermagem, para nutrição, para todos que têm a educação à distância, tá? Mas eu vou falar especificamente aqui dos nossos cursos de licenciatura. Eu sempre acho que tu estando presencial na sala de aula com o professor, onde tu consiga tirar tuas dúvidas, é melhor. Eu acho que tem um aproveitamento melhor. Porque para fazer um curso de educação à distância, a pessoa tem que ser muito focada. Ela tem que querer muito aquilo, porque ela vai estudar meio que sozinha. Ela vai ter as tutorias com os professores, vai poder tirar dúvidas, mas não é a mesma coisa onde você tem colegas, né, que estão fazendo uma interação, a interação social é importante, né? Exatamente, onde tu possa trocar ideias com teus colegas, conversar com os professores. Eu gosto mais os trabalhos em grupo ou em equipe. Exatamente, tudo faz parte, né? E como eu te falei, a educação à distância é mais mesmo para quem acha que pode, né, estudar sozinho, trabalhar sozinho. Tu vai sair formado igual, tu vai sair com diploma e tu vai para o mercado de trabalho igual, porque hoje em dia não dá para dizer que tem distinção, porque o diploma é o mesmo, né? Só que eu acho que é aquilo que eu te falei, tu tá junto ali com o teu aluno, tu tá junto com teus colegas, é melhor. E Isabel, uma outra coisa interessante, mesmo os cursos sendo de educação à distância, nós não temos quase alunos. Assim, olha, que impressionante isso, né? Por isso que fechou a licenciatura em História, né? Que era o que eu atuava, exatamente, né? Porque nos fóruns a gente percebia que eram pouquíssimos alunos que interagiam. E a gente colocava, assim, temas interessantes, levava textos muito oportunos, da forma mais agradável possível para eles. E a gente acabava interagindo mais professor com professor. Exatamente. Sempre tinha mais que um professor ali no seminário, né? Exatamente. Além dos alunos. Exatamente. Então, essa dificuldade eu senti mesmo. Eu fiquei 1 ano e 8 meses
online na FACVEST, atendendo os cursos de História. E essa dificuldade eu senti, assim, é uma tristeza até. Uma tristeza. É uma tristeza porque assim, ó, a gente busca, fala com os alunos que eles façam a licenciatura, mas é que eles às vezes se interessam por outras áreas. Mas os cursos ali, nossos, da licenciatura, na Unifacdet, são excelentes, tá? Os tutores são todos, você sabe, trabalhando lá. Sim, eles priorizam a formação do professor. Exatamente. São professores qualificados. Com mestrado, com doutorado, não tem menos que mestrado. Exatamente. Os professores são todos. E outra coisa que eles investiam bastante, Fabiana, era na biblioteca, né? Na biblioteca. Então, se a pessoa vai presencial, ela tem uma biblioteca de apoio fantástica. E a FACVEST, assim, olha, eu elogio eles. Até estou para ir lá doar livros de administração de empresas, que eles têm o curso ainda, porque é uma universidade que ela aceita as doações de livros, é uma biblioteca maravilhosa, né? Então, assim, para a gente terminar, porque vai ficar muito, né, grande o nosso vídeo, mas com a Fabiana a gente ficaria aqui, né, dias e dias, né, Fabiana? A gente tem bastante coisa para conversar. Quero agradecer, assim, a tua contribuição é imensa, é maravilhosa. E, então, é isso. Quer dizer mais alguma coisinha para eles antes que eu quero agradecer em primeiro lugar a você, Isabel, por esse convite, né, por essa conversa, por essa troca de ideias, que é bastante importante, e eu espero que quem assista esse vídeo, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir, que sirva de incentivo para continuar estudando e que sirva, né, que se tocar o coração de uma pessoa só que assista, para mim já valeu a pena. E agradecer a oportunidade e dizer que se eu sou professora aqui na Escola Zezinho, se eu já passei por outras escolas, se eu sou professora da universidade, dos cursos presenciais, do curso EAD e do mestrado, é porque eu amo minha profissão e eu faço com carinho e eu tento dar o máximo de mim. E te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Então, nós é que agradecemos, né, essa ilustre professora com uma formação tão sólida, né, em diversas universidades e com profundidade. Então, esse é o nível dos professores que estão trabalhando aqui no José Fernandes de Oliveira. Pessoas com uma formação sólida, com uma experiência sólida de muitos anos de trabalho em sala de aula, e nós estamos, assim, muito felizes com as entrevistas que estamos fazendo aqui. Um grande abraço a todos vocês. Bibliografia, documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul. Assessora Gilmara. Entrevistada, Fabiana Soares. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Docentes da escola. Histórico da Escola Estadual de Educação de primeiro e segundo graus, professor José Fernandes de Oliveira, Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 431. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085. Para aquisição do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro 1964 ao 1997, PDF R$ 25, físico R$ 50.